Fotos contam uma história sem palavras, são imagens que transmitem sentimentos. Mas será que é possível identificar em qual momento o ato de fotografar se transforma em sensibilidade artística? Com uma maior democratização das máquinas digitais e do acesso à internet, passamos a produzir e receber fotografias como nunca antes. Será então que vivemos um momento de democratização ou de banalização das imagens? E se a resposta for banalização, podemos dizer então que a fotografia continua a refletir certas questões da existência humana, como o inevitável passar do tempo? Artefato apresenta Fotografia. Olá, está começando mais um Artefato. Hoje a gente conversa com Olício Pelosi sobre a arte da fotografia. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso convidado. Olício Pelosi é fotógrafo, professor e pesquisador. É graduado em Desenho e Plástica pela Fundação Educacional de Bauru, que se tornou a Unesp. Olício Pelosi é mestre em Design Gráfico pela University of Iowa. Foi professor da Unesp por mais de 20 anos. Deu aulas nas disciplinas de Desenho, Fotografia, Projeto e Produção Gráfica. Foi diretor da FAAC, Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, de 1981 a 1985. Entre suas reflexões estão o ensino da fotografia no Brasil, a luz no trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, o poder da imagem e a imagem do poder. Olá, Olício, bem-vindo ao Artefato. Eu é que agradeço a oportunidade. Olício, o que é a fotografia? Bom, poucas pessoas, ou quase ninguém, pergunta a si próprio por que fotografa. Sempre me preocupei com isso, trabalhando com a fotografia, o que é realmente a fotografia e por que é que as pessoas fotografam tanto, por que é preciso que a fotografia tenha uma prática constante. E eu faço referência a um autor francês chamado Philippe Desbois, que escreveu um livro chamado O Ato Fotográfico. E ele define a fotografia como sendo a realidade interpretada pelo fotógrafo. E como a gente faz para ver a diferença entre uma foto artística e uma foto amadora? Eu penso que a diferença básica é a função que essa foto vai ter depois de pronta. Uma fotografia considerada profissional, ela sempre está, ela é usada, ela está sempre dentro de um contexto, seja empresarial, seja jornalística, seja apenas de ilustração, mas ela tem uma função. E, na verdade, o que difere o fotógrafo profissional do fotógrafo amador, se pensarmos nessas duas classificações apenas, é a educação do olhar do fotógrafo profissional. Hoje, com a questão da democratização da tecnologia, o acesso às máquinas digitais aumentou bastante. Você considera, então, que a gente vive um momento de democratização ou de banalização das imagens? Eu acho que está acontecendo as duas coisas. Há 10 anos atrás, a fotografia ainda com filme exigia um certo conhecimento técnico, por mais esforço que as indústrias faziam para automatizar o equipamento. Com a passagem para o digital, esse automatismo ele foi ampliado. Eu acho que democratizou porque hoje você pode fotografar em qualquer instância, em qualquer lugar, com pouca luz, com muita luz. As fotos estão sendo feitas sem uma autocrítica, sem um cuidado, sem uma função específica e sem um uso pré-determinado. Nós estamos fotografando por fotografar. E é por isso que eu digo que ela ficou banalizada. Mas eu acho legal a democratização da fotografia. E a questão dos editores de imagem, como o Photoshop, você acredita que eles mais ajudaram ou atrapalharam quem quer trabalhar artisticamente as imagens? A manipulação da fotografia sempre existiu, mesmo desde os seus primórdios, desde o princípio ela existiu. Manipulava-se a fotografia no negativo, existiam
processos de alteração da imagem já no negativo, no processamento do negativo, na revelação do filme. Depois, na revelação da cópia, quando se copiava a partir do negativo, existiam alterações que eram produzidas ali. E, posteriormente, com a cópia pronta, né, no papel, a fotografia sempre recebeu retoques, alterações e assim por diante. Você sente falta do processo artesanal na hora de se fotografar, na hora de se revelar uma foto? Não, eu não sinto falta. Eu não sinto falta mais, né? Não que eu acho que ela ficou simplificada, né? Na verdade, ela mudou de estágio. Todo o trabalho, todo o cuidado que a gente tinha na época do filme, né, hoje você tem com o digital e com até mais responsabilidades, porque quando fotografávamos com filme, você acabava de fazer o seu filme, eu aqui em Bauru, né, eu colocava num Sedex, no outro dia chegava em São Paulo de manhã, era processado tudo, na mesma tarde eles devolviam, então 2 dias depois eu recebia de volta, eu fazia uma seleção e entregava o material selecionado para o cliente, né? Hoje eu fotografo, eu descarrego no meu computador. E é quase instantâneo. Eu trato, né? Eu tenho que fazer a seleção, eu tenho que tratar, eu tenho que cuidar e tenho que disponibilizar. Então toda essa responsabilidade hoje é totalmente do fotógrafo. E tem que ser com a qualidade, exatamente a qualidade e o cuidado profissional que tínhamos na época do filme. E a equipe do Artefato acompanhou o seu Antônio, que resolveu aprender mais sobre a arte da fotografia em plena terceira idade. Eu nunca pensei em trabalhar com terceira idade, com dar aulas, então foi algo que foi surgindo e encontrei abertura na UAT. Eles me abraçaram e eu desenvolvo esse trabalho lá já faz 1 ano. É um trabalho sério, por mais que seja voluntariado, é um trabalho de comprometimento, é um trabalho que envolve conhecer o público que você está trabalhando. Não é só saber aquilo que você quer passar, mas saber como passar. Então, eu acho que a gente tem que talvez perder um pouco do preconceito de achar que porque a terceira idade e fotografia às vezes não combina, mas só ter um pouquinho de paciência e um pouco de didática que a gente consegue sim passar esse conhecimento, mas é com muito trabalho e muita prática. Não é difícil de aprender, eu acho que todo mundo tem capacidade de poder tirar foto, né? A digital para mim foi mais fácil, né? Porque a digital tem mais recursos para você tirar foto. Quando a foto não fica boa, você limpa ela e tira outra. Isso é um grande avanço. A terceira idade é um público que está ali porque quer. Essa é a primeira coisa que eu pergunto para eles. Por que fotografia? O que move vocês saírem de casa e estarem aqui? Todo mundo está ali com um objetivo em comum. E eu me sinto muito honrada de estar colaborando com isso. Onde eu vou, eu tiro foto. Foto é bom porque você guarda de recordação. Às vezes passa um tempo e você lembra que eu vi aquela foto, falou, que tempo bom, que momentos agradáveis, né? É um trabalho que envolve muita dedicação, mas ao mesmo tempo, eu lembro assim de não ter nenhum dia na minha vida que eu tenha saído de uma aula que eu não agradeço assim por ter começado esse trabalho. No próximo bloco, confira a entrevista multimídia dessa semana. Fique ligado, Artefato volta já! Olá, estamos de volta com o Artefato e o nosso convidado de hoje é o fotógrafo Olício Pelosi. Olício, quando a gente vai decidir uma profissão, normalmente tem um ídolo, alguém que a gente admira. Tem algum fotógrafo que faz a sua cabeça? Eu acabei entrando na fotografia porque eu gostava de imagens, né? E na infância eu desenhava muito. E foi desenhando que eu me aproximei da fotografia, né? As histórias em quadrinho que eu lia, né? Os filmes que eu assistia. Então o desenho, a fotografia e até o cinema fizeram a minha cabeça antes de eu ter uma referência de fotógrafo conhecido ou não. É claro, quem começou na época que eu comecei, as referências
A principal referência era o Cartier-Bresson, né? E muitos outros da época, uns que permaneceram, outros desapareceram, mas o Cartier-Bresson foi o fotógrafo que foi a referência das cabeças do século XX, né? Na época de 70 para 80. E o que vale a pena ser fotografado? Você prefere retratar pessoas ou paisagens? Quando eu estou livre, que eu não tenho nenhum job pago, ou eu prefiro fotografar aonde eu estou, né? Isso significa que se eu estou em Bauru, é Bauru que eu gosto de fotografar. Eu tenho até um blog que eu chamo Bauru, um olhar particular, onde eu posto fotos que eu faço das minhas saídas pela cidade, né? Temas que eu vejo que eu acho interessante. Então esse tipo de fotografia onde tem o ser humano dentro do seu contexto, as suas reações, as suas relações com o ambiente, com os espaços, essas coisas me fascinam bastante. E nesse momento, você tem algum processo de experimentação, que você tenta alguma técnica nova, que você reflete sobre o trabalho artístico na hora de se fazer uma foto? Devido a essa trajetória do desenho, passando um pouco pela pintura e depois entrando na fotografia, não é? Eu resolvi que na fotografia eu deveria fotografar, né? Então, o que existe que eu gosto da fotografia é conseguir ver e entender o que a luz faz sobre as cenas, as pessoas, aquilo que me interessa fotografar. Mesmo porque a luz é a matéria-prima da fotografia. E ela precisa ser entendida, não é? Para ela virar uma matéria palpável, né? Para ela virar uma foto. Então, todo o universo que a luz produz, isso me interessa muito. E esse é o meu campo de pesquisa, eu acho. De experimentação, de experimentação com a luz. Da luz. E o que você pensa da revista National Geographic? Eu vejo que a National Geographic é uma revista que ela cumpre uma função, né? De mostrar aquilo que nos está distante, né? A relação da vida selvagem, a aventura, e desde o princípio tem sido assim. E ela, de alguma maneira, ela acaba sendo o sonho de muitos jovens fotógrafos, né? Muito mais pelo lado aventureiro que pode existir na fotografia. Confira agora a nossa entrevista multimídia da semana com os fotógrafos da revista National Geographic, Stefano Antertine e Steve Winter. Well, usually I'm working on a project more than just going out and photography. So every project is very well developed in advance, large advance. I spend usually months just planning and making everything right for my field work. So I get in touch with researcher, biologist, or anyone can be help me in the field. Then when I'm doing really my field work, when I'm photography, I try to do a story with the picture. So I'm not working just for one single images, but try to work on a collection of images to tell a story. Every single image is a kind of process I had before, you know. I think about how I would like to show this species, and most of the time I also create the picture already in my mind before shooting with my camera. This is very important. I try to imagine the picture before, but then, you know, we are working with wildlife in the nature. It's difficult to control everything. So sometimes I'm lucky and I get the picture I wish and I work for. Sometimes I miss something, you know. But it's important, the process of creating and thinking before. This is very important. Oh no, I was in years ago, but I've always believed that you can be a better wildlife photographer if you know how to cover the communities that live around them. There is no animal that is totally cut off from any human interaction. There are jungles in the world that are incredibly wild, but the vast majority of protected areas we have in the world
are right next to communities of humanity. So we need to cover the whole story. What are these animals threatened by? Well, they're threatened by human activities, whether it's hunting, indoor poaching, deforestation, climate change. But in a smaller context, that if we do stories, like I said, of pretty pictures of animals and cover their natural history, we're not telling the story. When I did Kazirang on my last story, it was supposed to be a story about any park in the world. Park has an incredible amount of pressures, human pressures around it, the guards that risk their lives to protect the animals. You don't usually ever see that. Olício, é preciso ter sensibilidade para entender a história que a foto conta, certo? A fotografia tem dois momentos, né? O primeiro momento é quando ela é produzida, é feita, é realizada. E o segundo momento é quando ela é observada. O que é importante notar é que as melhores fotografias, na verdade, elas não necessitam nem da legenda, nem da referência ao autor, quem está na foto, né? E ela precisa, pelo menos, ensejar uma história, uma narrativa, né? Ela acaba tendo uma narrativa. Essa é a grande foto. Para que haja essa conexão entre o fotógrafo que produziu a foto e o observador, há necessidade de uma linha cultural que ligue os dois, né? Mas as melhores fotos, as fotos consideradas obras de arte, na verdade, são aquelas que atravessam barreiras culturais, línguas, e elas continuam sendo admiradas e interpretadas sempre de uma maneira muito, muito pessoal. No próximo bloco, Olício Pelosi fala sobre o projeto Focopoint. Artefato volta já! Olá, o Artefato está de volta. Quem conversa com a gente sobre fotografia e o poder das imagens é Olício Pelosi. Olício, o que é o projeto Focopoint? Na verdade, é um grupo, né, de fotógrafos que temos em Bauru há mais de 3 anos, quase 4 anos. Começamos com 15 fotógrafos, hoje estamos com 12. Todos profissionais? Não. Profissionais são apenas 2, 3 na verdade. Os outros são pessoas que têm interesse pela fotografia, que fotografam constantemente e que têm tocado algumas ideias, alguns projetos em torno da fotografia aqui dentro da própria cidade de Bauru. E esse projeto gerou um livro, certo? Que é o De Olho no Cerrado. Como foi o processo de produção e por que esse tema? O livro é resultado de uma proposta que eu fiz há 2 anos atrás, de sairmos para fotografar. Era preciso ter um tema para que todo o grupo fosse junto. E fomos amadurecendo a ideia de tal maneira que acabamos fotografando o Cerrado durante um ano todo, cobrindo as 4 estações. E já pelo meio do caminho eu fui notando que isso poderia virar uma documentação, né? Que ele poderia se transformar num futuro livro. O De Olho no Cerrado foi um dos projetos do grupo Focopoint, né? Nós tivemos muitos outros projetos lá todos esses anos, fizemos diversas exposições, mas o que realmente virou o livro foi esse projeto do Olho no Cerrado. E existe uma preocupação assim, com a questão do meio ambiente? Vocês quiseram misturar o trabalho artístico com a conscientização? Na verdade, quando eu fiz a proposta, eu queria que a nossa fotografia tivesse uma função. Durante o processo de feitura de fotos, que a gente começou a analisar foto de um, foto de outro, as próprias fotografias que eu estava fazendo, eu vi que elas poderiam servir de um mecanismo para mostrar para a própria população de Bauru, para quem se interessasse pela natureza, que o Cerrado é de extrema importância, tem muita beleza, não é? E que se isso transformasse num livro, aí sim esse objetivo estaria concluído. E a mensagem difundida. Exatamente, né? Exatamente.
Existe alguma marca, alguma característica do seu trabalho que você gostaria de destacar, ou cada trabalho é uma nova conversa? Eu acho que o trabalho próximo é sempre aquele que você quer fazer. O que está feito, né? E profissionalmente eu atendo uma gama muito grande de solicitações, né? O fotógrafo costuma ter uma especialização, uma especialidade. Eu digo que eu sou um clínico geral. As fotos que eu gosto, na verdade, são aquelas que eu posso fazer sem nenhum interesse comercial, apesar que eu sempre digo que a melhor foto que eu gosto de fazer é aquela que me pagam, né? Mas eu sempre gosto de fazer foto no momento que eu estou relaxado e observando o que está acontecendo à minha volta. Você tem alguma fotografia sua favorita? A minha favorita é sempre a que eu vou fazer daqui a pouco, né? Eu nunca, para trás ela está feita. Eu tenho fotos que eu gosto muito, tantas fotos produzidas em estúdio, como externas, como trabalhos que eu fiz para terceiros. Tem fotos que eu gosto muito, mas eu não me apego a elas tanto assim, né? Eu sempre coloco uma foto futura, porque isso para mim é um desafio. Eu tenho que pensar novamente, tenho que começar novamente, né? Tenho que me preparar intelectualmente, visualmente para ela. Olício, por que as pessoas estão fotografando tanto hoje em dia? Na verdade, é um aprofundamento já de um comportamento que existia na década de 80. De lá para cá, ficou muito mais fácil registrar as minhas relações, as pessoas que eu gosto, a minha família. Eu não precisava mais de um fotógrafo que viesse na minha casa, não é? E colocasse toda a família sentada no sofá para fazer a foto da família. Então a máquina começou a circular pela família, né? Era uma só, né? Mas todo mundo, pelo automático da câmera, poderia fazer essas fotos. Outro aspecto interessante dessa necessidade de fotografar tanto é que nós fazemos um relato da nossa afetividade, né? Essas fotos, elas são hoje o que eram no passado, aquelas fotos feitas em álbum 10 por 15 centímetros, guardado numa caixa, dentro do armário, para ser o histórico da família. Hoje nós temos o histórico das nossas relações extrafamiliares. E cada vez mais nós estamos tentando manter as nossas relações afetivas intocáveis através da fotografia. E a questão filosófica da fotografia mesmo, que através dela a gente percebe o inevitável passar do tempo, certo? Sem dúvida. A fotografia independente da função que ela tenha no primeiro momento, o momento último dela é a documentação. Ela é uma prova incontestável do que aconteceu, mesmo que ela seja uma interpretação do fotógrafo, né, do olhar do fotógrafo, essa interpretação vira um documento histórico. E isso eu não vejo mudanças nessa função da fotografia. Até pra gente, quando nós olhamos uma foto antiga e percebemos, nossa, como a gente mudou, né? A fotografia tem essa essência muito forte. A fotografia preserva o tempo, né? Talvez é a única, eu digo, é a primeira forma de expressão ou de interpretação que fez a preservação do tempo, naquele momento. E isso é fantástico. Olício, muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a oportunidade, eu gostei muito. Falar sobre fotografia para mim faz parte da minha vida. E é uma grande paixão. É uma grande paixão, com certeza. O tema do Artefato de hoje foi uma sugestão do internauta Caio César Medina. E você também pode participar do Artefato enviando sugestões e comentários através das redes sociais e do nosso site. Até semana que vem!